Então, no capítulo 10, eles chegam na terra de Beulah, um lugar aonde o sol nunca se põe. Mas eles chegaram nessa terra muito cansados, né? Porque a caminhada foi muito longa. Então eles tomaram um banho e se deitaram para dormir. Mas em Beulah não tem como dormir, porque lá os sinos ficam tocando direto, né? E as trombetas lá emitem sons muito lindos. E os povos de lá, eles andam cantando, né? Os mais lindos hinos. E como eles não conseguiam dormir, né? Eles se levantaram e, por incrível que pareça, eles não estavam mais cansados. Como se eles tivessem dormido por um longo tempo, como se eles estivessem dormindo a noite toda, né? E não estavam mais cansados. E nas ruas havia muitos peregrinos, e o assunto predileto deles era quantos peregrinos tinham entrado naquele dia na cidade. O ambiente era maravilhoso, o próprio ar parecia santo. Não havia nada que pudesse lhes desagradar ou que lhes pudesse fazer mal. E outro assunto mais falado na cidade era o próprio rio, que se passava perto da cidade. Falava-se das ocasiões que o rio ficava quase seco e a travessia era muito difícil, mas também das vezes quando o rio transbordava e tornava muito difícil a travessia. E na cidade havia um carteiro, uma pessoa muito importante, pois quando ele recebia uma carta muito importante, tocava uma trombeta e procurava o destinatário. Foi assim que um dia ele andou pelas ruas tocando a trombeta e procurando por Cristã, a mulher de Cristão. Então o carteiro entregou a carta a Cristã. Com as mãos trêmulas, abriu e estava escrito assim: "A paz seja contigo, mulher santa. O mestre te chama, dentro de poucos dias estarás comigo, vestida de imortalidade." Dentro do envelope tinha uma flechinha, quase invisível, tendo uma ponta afiada pelo esmeril do amor. A esta flecha ela colocou no peito e devagarzinho, quase sem dor, foi sumindo rumo ao coração, sabendo que no momento em que a flecha atingisse seu coração, teria que atravessar o rio. Então mandou chamar seus filhos para ter uma última conversa, dizendo que estava muito satisfeita com eles e que eles esperassem um carteiro. Então depois ela foi chamando todos os peregrinos. Chamou o grande coração, depois chamou o valente pela verdade, né, falando que viu a fidelidade dele com Deus e que ela pediu para que ele cuidasse, né, dos seus filhos. Depois chamou sempre firme, o velho honestidade, chamou o desesperançado e chamou também a sua filha assustadíssima. E depois chamou também cabeça fraca, dizendo para o cabeça fraca que ele foi libertado da boca do gigante mata-tudo para que ele pudesse ainda ver a luz da vida e um dia ver o grande rei, dizendo também que tinha apenas um conselho a ele, para que ele se arrependesse da sua tendência de cair na incredulidade e duvidar da bondade de Deus. Caso contrário, quando ele receber a carta, poderá não estar preparado para atravessar o rio. Então chegou o dia de Cristã ir, né? Desculpa por não ter gravado essa cena, sei que ficaria lindo demais. Ela estava aguardando uma carruagem, né, para levá-la, de cavalos brancos. Ali ela assinou pela última vez para todo mundo e algumas pessoas escutaram ela falando: "Senhor, eu, tua filha, estou chegando." Depois de alguns dias, cada um deles foram chamados para atravessar o rio, cada um por sua vez. Mas sempre antes eles diziam algo.
né? Mas eu separei 2 personagens aqui que me chamou muita atenção. E um deles foi Valente pela Verdade. E ele disse assim: eu passei por muitas dificuldades nessa vida, mas não me arrependo de nada, pois foi através do sofrimento que cheguei aonde estou nesse momento. A minha espada eu dou a outro peregrino que a merecer. As cicatrizes que eu levo em meu corpo ficam comigo, pois quero apresentá-las ao meu Senhor, que tanto sofreu por mim. Ao chegar no rio, Valente pela Verdade exclamou: aonde está, ó morte, teu aguilhão? Já chegando no meio do rio, alguém ouviu perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Chegando a outra margem, todas as trombetas estavam tocando e a carruagem com os cavalos brancos esperando para levá-lo à presença do Senhor. Outro personagem também é o Sempre Firme. E ele disse assim antes de atravessar o rio: muitas vezes senti medo ao pensar nesse rio, mas agora estou aqui. Vejo que não é nada daquilo que eu pensava. Sou como os sacerdotes que pisaram no rio Jordão e as águas se afastaram. Vejo como estou aqui, no meio do rio, e o meu coração está transbordando de alegria. Terminou a minha peregrinação. Meus dias de sofrimento estão no fim. Agora verei aquela cabeça que foi ferida com uma coroa de espinhos por minha causa. Eu vivi pela fé, mas agora não preciso mais de fé, pois aquilo que sempre eu desejava, daqui a pouco verei com os meus próprios olhos. Viverei para sempre com o meu Senhor, que é a fonte da minha alegria. Meu prazer durante essa vida tem sido ouvir a voz do meu Senhor. Eu desejava seguir em suas pisadas. O nome do meu Senhor tem sido mais suave do que todos os perfumes. Eu desejava mais do que eu desejava a luz do sol. Suas palavras eram comida e remédio para mim. Foi Ele quem me guardou de toda iniquidade e fortaleceu os meus passos. E assim ele foi seguindo, né? E atravessou o rio, onde uma carruagem de cavalos brancos o levou. E aqui concluímos mais uma etapa. Que nós possamos então ser sempre valente pela verdade, sempre firme e sempre sendo um grande coração. E mesmo que nós pensarmos que nós estamos assustados, com a cabeça fraca, desesperançado, que nós nunca possamos desistir, pois a nossa caminhada continua seguindo para a grande cidade celestial. Então, que nós possamos ser que nem esses personagens, nunca desistir, sempre ter fé, que nós iremos ver o nosso Rei lá na glória. Amém? E agora, digamos aos nossos leitores, adeus! Tchau, tchau, gente! E fim da nossa história. Os reinos vêm
está.